A paz, família. Estamos aqui em mais uma live falando sobre Salmos, dando continuação a esse estudo. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 11, versículo 1. Dê seu like, compartilha também. A sua like é muito importante. Estamos aqui com a nossa irmã Janaína. Boa noite, família, paz do Senhor. A paz, irmã. Com a nossa irmã Lindalva. Boa noite, família. Paz do Senhor. Amém? Vamos no momento de oração com a nossa irmã Lindalva. Vamos estar orando agora. Soberano Deus, Obrigado, eterno Senhor. Pai. Pai querido, Pai amado, Obrigado, Pai santo, Senhor. Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Precisamos entender. Senhor, louvado, engrandecido é o teu Sim, santo Jesus. e poderoso nome. Senhor, nesta hora, Senhor, queremos pedir a tua presença sobre este lugar. Senhor, que a tua presença, Pai querido, venha ser notória, Senhor amado. Pai querido, estamos Sim, aqui Deus. reunidas neste dia, Senhor, para falar da tua palavra, para pregar o teu evangelho, Senhor, para que vidas venham ser libertas, para que vidas, Senhor, venham ser curadas, Senhor, para que vidas venham ser restauradas, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas que estão ouvindo essa live, que venham, Senhor, Aleluia. ser impactada, Senhor, pelo teu poder, pela tua palavra. Usa-nos, Senhor, como um canal, Senhor, como um canal de bênção. Para, Senhor amado, Pai querido, o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura de um versículo com a nossa irmã Janaína. Amém. Salmo 11, versículo 1 diz: No Senhor confio, como dizeis, pois, a minha alma, foge para a montanha como um pássaro. Amém? Dê seu like. Compartilha. Aqui no Salmo 11, versículo 1 diz assim: No Senhor confio. Irmãos, muitos acreditam, mas poucos confiam. Se todos que acreditassem confiassem, a nossa realidade seria diferente. Precisamos confiar mais no Senhor. Não é, irmã Lindalva? É verdade. A confiança no Senhor, lá no Salmo 11, 7, no versículo 7, diz assim: O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Aleluia. Irmãos, confiar no Senhor é acreditar que mesmo com as circunstâncias adversas, o Senhor é fiel sobre a nossa vida. Né, nossa irmã? É verdade. É interessante que, assim, nesse versículo, né, o Salmo 11 diz: qualquer que seja a crise ou problema, o Salmo 11 nos ensina que devemos sempre saber escolher entre o medo e a confiança. Né? Somos justificados por meio daquele que nos amou. Se permanecermos em Cristo, em breve a sua justiça abrirá nossos olhos para vê-lo e estaremos para sempre no seu eterno refúgio. Né? Muitas das vezes a gente passa por tribulações que as pessoas ficam amedrontadas, né? Já querem logo entrar num buraco, quer se enfiar como Elias, né? Que ele foi logo procurar aquele refúgio dele, uma caverna para se esconder. E não é isso que Deus espera da gente. Ele espera que nós confiemos, né? Em João 16:33, o Senhor diz, né? Eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vos terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, onde está a nossa confiança em Cristo? Ele já fala para a gente que a gente ia ter aflições, né? Que a gente ia passar por tribulações. Então, por que não confiar? É verdade. Né? Acho que o cristão, muitas das vezes, eles falam que confia, mas na verdade não confia. Apenas acredita. Acredita, mas não confia de verdade. Porque nós não podemos deixar usar fugas para atrapalhar ou compensar as nossas dificuldades, as nossas tristezas. Ou muitas das vezes, como está aí o salmista Davi, pessoas estavam afrontando a fé dele, como diversas pessoas zombam da nossa fé. Porque esse Salmo 11 fala sobre os fundamentos da fé.
E eu sempre falo que o nosso milagre é do tamanho da nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E a nossa fé passa pela confiança no Senhor. A palavra diz aqui, no Salmo 11, no Senhor confio, como dizeis a minha alma. Irmãos, quantas pessoas estão tocando a sua alma com palavras que muitas vezes estão zombando da nossa fé, da nossa confiança do nosso Deus. Precisamos estar com a nossa confiança alicerçada numa rocha. Se a gente não estiver, qualquer palavra, qualquer heresia vai nos afastar do caminho. Nós precisamos buscar esse refúgio, que não é. Tem pessoas que buscam muitas vezes refúgio em outros lugares, buscam a fuga no álcool, nas drogas, na prostituição, mas nós buscamos esse refúgio no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas sobre as nossas vidas. Mesmo que você ache que está num momento difícil, com certeza o Senhor não nos abandona, não é, irmã Nidalva? É verdade. O salmista, ele faz um clamor a Deus, Olha né? aí, Ali no Salmo de número 10, ele começa a questionar os porquês, eita, né? Por que, Senhor? Por que o Senhor está tão longe? Por que o Senhor não está me ouvindo? Né? Ele começa a questionar, mas depois ele entende, aí já no Salmo de número 11, né? No Salmo de número 10, ele questiona Deus, é verdade. né? Por quê? Muitas das vezes a gente está perguntando a Deus, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, por quê? Mas a palavra de Deus, ela fala, lá no Salmo de número 91, diz assim, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Deus é o nosso seguro, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu me lembro que nos meus momentos de mais aflição, que eu passei, na hora eu pensei que eu estava só. Eu confesso que eu questionei a Deus. Aleluia. Senhor, por quê? Mas depois que eu passei por aquela aflição, por aquela angústia, clamando a esse Deus poderoso, que eu sei que Ele é poderoso, que Ele faz infinitamente mais do que Eu creio. ou que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder que opera em mim, que opera na igreja, é o poder do Espírito Santo. Mas tem hora que a gente questiona Deus, Senhor, por quê? E aí Deus vai, e aí a gente olha, passamos por aquela angústia, passamos por aquela aflição, e quando a gente olha, a gente vê que Deus estava tão perto de nós. Meu Deus. Meu Deus, quantas vezes eu passei por angústia e aflição, e eu olhei, depois que eu passei, eu falei, Senhor, o Senhor estava comigo. Eu creio. Senhor, eu estava comigo, o Senhor estava comigo. Ali naquela aflição, Ele não deixa você passar sozinho. Eu creio. Você não está sozinho, minha irmã. Meu irmão, Deus está contigo. Sim. Confia no Senhor. Confia nesse Deus poderoso. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É verdade. Olha só. E, irmã, não é por quê, é para quê. Para quê? A diferença da nossa vida não é por que Deus fez, sim para que Ele fez. E eu sempre falo que Deus é diferente do horizonte. Quando se aproxima dele, se aproxima de você. Deixa eu terminar aqui, que no Salmo de número 11, 7, o Senhor faz o que é certo. Sempre. E ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Que maravilha. E como eu estava falando, Otávio, que o horizonte, quanto mais você se aproxima, mais distante ele fica de você. Deus é diferente. Cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado com a voz do teu desespero. Porque nós temos 3 vozes que falam. A nossa voz, a voz do inimigo e a voz de Deus. Eu não sei qual é a voz que você tem ouvido. Mas a voz de Deus tem que prevalecer sobre a sua vida. E dê um like. Seu like é importante. E compartilha também. É muito importante. Irmã Janaína,
As pessoas às vezes até acreditam, mas poucos confiam. Nós estamos falando muito sobre confiar, porque tudo parte de um princípio de você confiar no Deus. Confiar no Deus e buscar um refúgio. Porque o nosso refúgio hoje é a igreja, é a família Redenção, é o nosso refúgio. Se você está com dificuldade, você ora no teu secreto e vem para cá. Vem para a família. Vai ter uma palavra para você. Vai ter uma palavra dos altos céus para o seu coração. Uma palavra de confiança. Uma palavra poderosa para os nossos pastores, para os nossos ministros do evangelho que estão aqui. De portas abertas para atender cada um. Porque às vezes as pessoas, por que, Senhor? E não falam, para quê? Para que o nome dele seja glorificado sobre as nossas vidas. As pessoas têm que entender que nós somos canais, somos instrumento, somos usados, mas não estamos imunes a nenhuma adversidade dessa vida. A diferença é que nós temos que entender que a voz de Deus tem que prevalecer sobre as nossas vidas e não ouvir vozes estranhas ou vozes do desespero, que quantas vezes que a nossa fé é provada. É verdade. Quantas das vezes que zombam da nossa fé. Pessoas, muitas vezes, no nosso convívio, falam, mas você não segue esse Deus, por que está acontecendo isso? Irmãos, não é por quê, é para quê. A pergunta não é por quê, é para que nós passamos, porque ninguém quer um processo. As pessoas só querem milagre, mas para chegar nesse milagre precisamos passar por um processo que é difícil, que é doloroso, porque a palavra ela nos confronta. A palavra todos os dias nos confronta, porque nós precisamos diminuir que Deus cresça sobre as nossas vidas através dessa confiança, que eu confio num Deus e nenhuma palavra vai chegar a mim contrária à vontade de Deus, mas você tem que permitir, tem que se permitir que Deus possa entrar na sua vida e faça morada, né, irmã? Ali quando Davi estava sofrendo aquela perseguição, né? Meu Ele Deus. estava com pessoas que não tinham tanta confiança como ele tinha, né? Tanto que as pessoas, aqueles homens que estavam ali com ele, falaram para ele fugir para as montanhas, que na montanha que as pessoas procuravam a segurança, né? Mas a confiança de Davi estava em Deus. Eita Ele glória! preferiu confiar em Deus, né? Ao invés dele se refugiar numa montanha. Quantas das vezes a gente, né, se esquece que a gente tem um Deus que é o Todo-Poderoso e escolhe para uma montanha, ao invés de escutar, né, a voz do Espírito Santo que está ali falando com a gente. É Né? verdade. Às vezes a gente... eu lembro de uma passagem, né, não é bíblica, mas é como um poema, né, que fala que quando a gente está, né, pegadas na areia, e quando a gente acha que a gente está caminhando sozinho, né, que a gente questiona Deus, Senhor, mas por que o Senhor me deixou caminhar sozinho? Por que eu passei tantas coisas e eu estava sozinho, o Senhor não estava comigo? Aquelas pegadas que a gente vê não são nossas, são de Deus, né, que foi no momento que Ele nos pegou no colo. Então, a nossa confiança tem que estar nele. A gente tem que entender que em todo momento ele está ali conosco. Sempre. Né? Às vezes a gente está cego, a gente não enxerga o tratar de Deus, a gente não enxerga as obras de Deus na nossa vida. Né? Quando a gente está mais fraco, é quando ele está pegando a gente no colo. Né? E a gente precisa acreditar, a gente tem que ter fé que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Né? Ao invés de refugiar numa montanha, a gente procurar o colo dele. A gente procura força no nosso Senhor. É verdade. Faça, você que está aí do outro lado, antes de dar um like, faça como o rei Davi. Busque em Deus seu refúgio. Às vezes nós buscamos, eu sempre falo que nós damos ouvido a tantas pessoas, mas não dê ouvido a quem não pode te ajudar. Porque quem não pode te ajudar vai atrapalhar a sua vitória. Tem pessoas hoje ouvindo tantas pessoas, ouve a voz do Senhor. Mas Deus não vai falar o que você quer ouvir, não. Vai falar o que você precisa ouvir. Deus não vai te dar o que você quer. Vai te dar o que você precisa. Se você pensa que Deus vai te dar o que você quer num caixinha de presente, sinto muito desapontar. Ele não vai fazer isso. Ele não tem filho preferido. Queria eu ser preferido dele. Queria eu ser, né? Tem que falar aqui, vender meu peixe. Mas Deus não faz isso não, irmão. Ele não faz acepção de pessoas.
E não esconde. Você não tem que esconder, porque não precisa esconder. Nada se esconde do Senhor. Você tem que confiar. Quando você confia, é diferente. Nada vai atingir sua alma. Nenhuma palavra, nenhuma tristeza, porque está tudo repreendido no nome do nosso Senhor. E ela, a irmã falando da pegaginaria, a primeira vez que eu vi essa pegaginaria foi em 1971. Nós fazíamos alguns acrósticos, né? E eu era pequeno, mas eu conseguia ver que tinha vendia muitos acrósticos que tinha esse da pegaginaria. E me impactou muito, eu não era que nem cristão ainda. Irmãos, Jó fala assim: antes eu te seguia por ouvir falar. Tem pessoas assim hoje, fazem tudo com uma religiosidade. Eu oro, porque minha mãe mandou orar, Deus quer ter um encontro contigo. Na verdade, não é você que encontra Deus, é Deus que te encontra. Porque Deus não está perdido, é você que está perdido. Eu não aceitei, ele que me aceitou, porque ele sempre teve no lugar dele, eu que estava perdido pelo mundão. Então eu que aceitei a ele. É diferente, porque eu que estava perdido. Ele falou, o Senhor falou para mim, falou no meu coração, falou para cada um de nós aqui, o segredo é a confiança, porque hoje, na família, em alguns setores, as pessoas não estão confiando mais em Deus, porque colocam a sua fé em prova. Irmão, você não tem que colocar Deus em prova. Eu estava falando mais cedo com as irmãs que Deus cura todas as doenças, mas não cura todos os doentes. Porque se você pensa que Deus vai te curar, a primeira cura vai ser cura espiritual. Não faça barganha com Deus. Hoje tem pessoas barganhando com Deus. Não vá por voz do desespero. Tem pessoas hoje que estão desesperadas e não conseguem chegar a um refúgio. Aqui na Terra, nós temos alguns refúgios. A família Redenção é um refúgio espiritual. Não fique só. Procure a igreja, Família Redenção. Nós estaremos aqui, os pastores, o ministério, para falar com vocês. Porque quando o salmista Davi, naquele momento que as pessoas começaram a duvidar da fé dele, imagina nesse momento quantas pessoas estão duvidando da sua fé. Quantas pessoas estão duvidando? E tem pessoas hoje que chegam na casa do Senhor e não confiam, só acreditam. E vêm buscar algo. Não faça isso. Não barganhe com Deus. Confie. Somente confie. Porque a sua confiança tem que ser depositada no Senhor. E não vá para alguns lugares que as pessoas te mandam. Eu vou para tal lugar que fulano vai resolver. Irmãos, tinha um programa de televisão que falava Organização de Tabajara. A igreja não é isso, tá? A igreja não é isso. Chegou aqui e vai resolver tudo, não. É o início. É o início de uma caminhada. É o início de uma jornada que começa pela confiança. Quando você confia no Senhor, você está fazendo um alicerce para a sua vida espiritual. Tem gente que tem o costume de falar que Deus está tentando, né? Deus não tenta ninguém, né? Não. Ele deixa que a gente passe pelas provas para que nós possamos ser forjadas, né? Para fortalecer a nós mesmos. É verdade. Porque a gente tem que matar a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. Isso. E as provas servem para isso. Pode falar, irmão. Eu marquei aqui que o clamor de um rebelde, né? Às vezes, né, não encontramos a solução e a culpa é de alguém. Sempre a culpa é de alguém. Sempre a culpa é de alguém. Nunca é nossa. Nunca é nossa. Eu estou passando isso por causa de fulano. Eu estou passando isso por causa do meu patrão. Por causa da minha esposa. Nunca a culpa é minha. As consequências, né? Eu sempre procuro um culpado. E aí eu vou clamar a Deus, assim, como se... De quem é a culpa, Senhor? E o salmista, aqueles homens que estavam perto de Davi, ele falava assim, vai para a montanha, vai não sei para onde, se esconde, né? Só que o nosso refúgio está no Senhor. Aí o clamor da fé. Eu coloquei o clamor do rebelde e o clamor da fé. E o clamor da fé que enxerga Deus como seu refúgio. E a sua segurança está nele. A nossa segurança está no Senhor. Quando nós confessamos, né, os nossos pecados e deixa, aí a gente alcança a misericórdia. É verdade. Quando eu
eu me prostro diante de Deus para orar e pedir a Deus algo. Se Deus ainda não deu, Ele sabe. Porque Às vezes a gente quer. Eu conheci um rapaz que ele queria um carro. Ele queria um carro, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um carro. Aí Deus deu uma casa para ele. Aí, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um carro. Ele deu outra casa para ele. Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero um carro. Deus deu outra casa para ele. E ele tinha 3 casas questionando a Deus por que Deus não deu carro. E aí ele entendeu. E isso trazia angústia para a vida dele. Por que Deus não deu aquele carro? Só que ele não viu o que Deus estava fazendo. Sabe? E na hora certa, Deus vai e permite que ele compre o carro. E ele entendeu. Quando ele entendeu o processo que ele estava passando e o que Deus tinha feito, as maravilhas que Deus tinha feito na vida dele, ele entendeu. Ele falou assim, meu Deus, olha só. E às vezes estamos assim. Deus está fazendo coisas na sua vida maravilhosas, mas você não está enxergando. É verdade. Porque você quer aquilo ali, quer aquilo ali. E não é a hora. não. E a angústia vem. Né? A angústia vem o clamor do rebelde. Senhor, por quê? Senhor, por quê? E é isso. Irmãos, dá um like, Vamos lá. compartilha. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E também não é o que você pede, é o que você precisa. Existe uma diferença. E quando está aqui no Salmo que fala para ir para as montanhas, quantas pessoas já falam para você ir em tal lugar que você vai conseguir? Aqui nunca vai se falar isso, que vai trazer fulano em 3 dias. Irmão, aqui não vai falar isso não, irmão. Não, aqui não é aqui. Aqui você não vai ver nenhum pastor falando isso. Não, porque nós não somos dono da bênção, nós procuramos o abençoador. É ele que faz. E se ele fizer, ele é Deus. E se também não fizer, também é Deus. Não venha para cá com ilusão. Aqui não vendemos ilusão. Aqui não é fábrica de sonhos. Aqui é a palavra de Deus. É o evangelho falado. Aqui é o discipulado. A família Redenção é isso. Que ninguém fique só. Mas ninguém vai vender sonho e falar que você vai ficar rico, que você vai ganhar carro em 3 dias, que você vai conquistar a mulher amada. Negativo, em outro lugar. Mas dá um like aí pra gente, para vocês entenderem que a família é isso. Porque tudo isso que acontece com outras pessoas já acontece conosco também. Quantas vezes a nossa fé é provada? Quantas vezes pessoas zombam da nossa fé? Quantas vezes pessoas hoje, você não confia em Deus? Irmãos, confiar, acreditar, ter segurança, não quer dizer que você vai conquistar o que você quer. Tem pessoas hoje que acham, barganham com Deus, eu vou sempre na sua casa, eu faço isso. Se você chegar, eu sempre falo hipoteticamente, a gente vai para a glória, chega lá no céu, dá um like aí, isso é importante. Aí você chega lá, aí chega uma pessoa lá no céu, hipoteticamente, que nunca foi na igreja, que sempre teve uma vida complicada, e você vai questionar a Deus sobre isso. Olha o problema seu aí que você arrumou. Vai ser igual o filho pródigo, que aquele filho que ficou lá era um problema sério. E tem quantos de nós hoje somos filho pródigo? Pessoas que não estão na igreja, saíram da igreja, quando chega, que o pastor abraça, o pastor abraçou fulano, que já estava um tempão fora da igreja, falou mal da igreja, e eu estou ali, e o pastor nem fala comigo. Não seja esse segundo filho não, hein? Não seja aquela pessoa que questiona, não. Confia em Deus. Porque tem pessoas hoje que questionam. Não, Janaína, o pastor falou com ela, não falou comigo. Aí já bota o biquinho. Onde está a sua confiança? Do lado dele, não... Onde está a tua confiança? Está no pastor ou está em Deus? Está no nosso amado diácono ou está em Deus? As pessoas hoje estão confiando em pessoas. Eu estou com um problema, aí o irmão, vai lá em tal lugar que você vai resolver. Não faça isso. Ouça a voz do Senhor. Como a gente estava conversando mais cedo, né, pastor? As pessoas estão indo para a igreja, né, e depois fica questionando Deus, Senhor, eu estou na tua casa, eu estou orando, eu estou buscando, mas a minha casa está uma bagunça. O que eu vou fazer na igreja?
O que eu vim fazer aqui? A gente pensa que é uma moeda de troca. Você vai para a igreja que eu trato seu filho, você vai para a igreja que eu faço na tua vida. Mas Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, não vai ser fácil. Não é porque Não vai você ser entrou na fácil. igreja que as coisas vão começar a caminhar fácil. Pelo contrário, vai vir cada vez mais lutas. É o início de uma nova vida. E olha só, quando você fica lutando, né? Eu quero que meu marido se converta, eu quero que a minha filha se converta. Busca você, se enche você do Espírito Santo de Deus e leva o Espírito Santo de Deus com você para a sua casa, para o seu lar. É verdade. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ser um canal, né? Porque não adianta. Aí eu vou para a igreja e ficar ali sentada e depois sai daqui, né? E aí chega em casa, eu não vi nada. Deus não fez nada. E outra coisa que ajuda, peça ajuda. Nós temos célula aí para as Olha células aí. da igreja. É forte, Temos hein? muitas células aí, células de mulheres abençoadas. Eita glória! E nessa célula, minha irmã, você não tem noção do que tem acontecido. É algo assim sobrenatural de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Procure uma célula. Procure uma célula que as irmãs elas vão te ajudar em oração, na palavra, oração, e assim, e Comunhão. aquela união, aquela comunhão, juntas, juntas, vamos estar orando por você, te ajudando naquilo que você precisa. Olha aí. Você está fraca? Não tem força? Vamos lá, mano. Levanta. Sozinho não. Sozinho não. Vem com a gente. Isso A aí. igreja está sendo muito abençoada. Canal de bênção. Deus tem feito aqui maravilha É no nosso verdade. meio. Mas vem ver. A igreja é o nosso refúgio. E eu falando da célula, tem célula de homens também. Tem célula de jovens também. Célula Kids. Das crianças. É o nosso refúgio. Falou aqui do refúgio, irmão, se tu tá com algum problema, não consegue, sozinho não, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá pro campinho. Venha uma. Porque vão ter pessoas que vão falar da palavra, não dele, não de mim, mas a palavra do Pai. Eu não tenho nada para falar, mas o Pai tem para falar na vida de cada um. De transformação. Que a gente tenha testemunhos de vida. De transformação na vida de cada um. Porque, irmãos, eu sempre falo que o agir do Espírito Santo é antes, como eu era, e hoje, como eu sou, o antes e o depois. Deus vai falar contigo. Agora você tem que querer ouvir. Pode ter certeza que não vai ser muitas vezes palavras doces. Vai ter algumas coisas que ele vai dar um apertozinho. Vai ser um sim, vai ter Porque muitos não. eu sempre falo que o problema do pecado não é o pecado, e sim as consequências do pecado, os seus erros. Mas mesmo assim, Deus ele é fiel. Porque você tem que confiar. Eu sempre falo que eu era um vaso todo quebrado e Deus preferiu me consertar do que jogar fora. Verdade. E às vezes as consequências, né, do que a gente fez lá atrás, elas estão vindo agora e a gente não entende o porquê que a gente está passando pelo aquele processo. Né? Como a palavra fala, você não o plantio não é obrigatório, mas a colheita ela é. Sim. Então o que você plantou lá atrás, você pode estar colhendo agora. Sim. Só que na presença do Senhor é mais fácil. É mais fácil do que Confia. todo mundo. Né? Se a gente confiar em Deus, a gente consegue passar por esse processo fácil. O segredo é confiar. E assim, a plantação, né? Aí eu falo que eu colhi limão lá no passado. Eu plantei limão lá no passado. Quer colher morango? E agora eu estou colhendo limão, mas eu aprendi que eu posso fazer uma limonada. Eita, agora desceu. Agora foi forte, irmão. Só Eita. com Jesus. Dá um like aí, irmão. Com Jesus e compartilha. Eita, Com é Jesus. forte. Agora sim. É muito Jesus forte, pode irmão. fazer uma limonada. Meu Deus, eu vou ter que fazer uma limonada em casa agora. Depois dessa. E dá para refrescar várias pessoas. Irmãos, mas você tem que confiar. Porque ele é fiel para cumprir suas promessas sobre a sua vida, sobre a minha, sobre de cada um aqui. Não adianta você querer. Eu sempre falo que existe uma via de mão dupla. Você tem que dar algo também. Ou você vai ficar assim, só esperando. Deus cobra. Mas Deus... Irmão, você precisa fazer sua parte. Você tem que fazer sua parte. E começa com a confiança.
Não adianta você querer questionar Deus. Porque eu sempre falo que os propósitos de Deus, eles são demais sobre as nossas vidas, mesmo a gente nem sendo merecedor disso. Porque Deus tem dado oportunidade. Não deixe a oportunidade de Deus passar na sua vida. Tem pessoas que estão deixando porque fala que só quando eu deixar de beber, só quando eu deixar de fumar, quando... Não, venha como está. Que aqui nós somos pessoas transformadas. Porque nós éramos uma antiga criatura e hoje nós somos filhos, através primeiro também da confiança. Deus nos ama, mas você precisa acreditar. Se você não acreditar no amor de Deus, como é que vai ser? Se você começar indo em cada lugar, como foi falado por salmista Davi, imagina, tem pessoas hoje que estão indo no A, lugar B, lugar C, lugar D, e não conseguem. Todos os lugares estão errados. Mas será que são os lugares que estão errados ou é você que está errado? Será que aquela pessoa está errada ou você que está errado? Vamos rever o nosso conceito. Não esquecendo, domingo nós temos o nosso CTM. Se você não está matriculado no CTM, se você não está numa célula, se você não está numa casa de paz, se você é da família Redenção, tem que rever seus conceitos. E dá um like aí. E compartilha. É verdade. Lembrando, né, que a igreja não é lugar de gente sã, né? Aqui somos um lugar de pessoas doentes, né, buscando um tratamento do Senhor. Sim, Não vai encontrar pessoas perfeitas, mas pessoas que estão buscando ali, né, a perfeição para poder ajudar aqueles que estão chegando, né? A gente está verdade. buscando o conhecimento para estar ajudando aquele irmão que ainda está fraco, né, a se fortalecer na fé. Então, não vem atrás de pessoas perfeitas, porque não tem. Nós estamos indo para as nossas considerações finais. Foi muito bom, mas brevemente estaremos aqui de novo. Amém. Detalhe, se Jesus não voltar, o Senhor não for. Porque Verdade. tudo tem que ser feito em nome de Jesus. Verdade. Porque Ele é a bússola. Nós somos dependentes dele. Nossa irmã, considerações finais, irmã Lindalva. Eu quero deixar aqui, ó. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Olha aí, Socorro bem presente na hora da angústia. eu creio. Né? Eu quero deixar essa palavra aqui, né? É o Senhor. Devemos confiar no Senhor e buscar refúgio nele. É essa palavra que eu deixo para os meus irmãos. E é isso. Muito obrigada. Eita glória, irmã Janaína, considerações finais. Amém. Aqui nesse salmo, né, fala sobre nós não buscarmos refúgio nas nossas tristezas, né? Mas buscar nosso refúgio no Senhor. Então, irmãos, não se aprisione, não. Não entre naquela caverna, não sobe a montanha, não. Procure em Deus, se refugie em Deus. Né? Tudo que você estiver sentindo, tudo que você estiver precisando, coloque nas mãos do Senhor. Confia nele, que ele é o soberano, ele é todo poderoso, ele é fiel para fazer tudo aquilo que nós até não imaginamos. Então, coloque seu coração em Deus, confia nele, que mais ele fará. Irmãos, somos pessoas imperfeitas em busca de um Deus que é Amém. perfeito. Verdade. Venha para a família. Família Redenção. É uma família, é uma igreja não para frequentar, é uma família para pertencer. Essa visão de pertencimento é muito importante, porque nós precisamos nos abraçar. Venha conosco. E mantenha sua confiança no Senhor e dá um like. E compartilha. Glória a Deus.